Agora vamos falar de taxa da TR, né? Taxa referencial. Então, a taxa referencial, galera, é uma taxa utilizada, né? Para quê? É uma taxa utilizada para quê? Muita gente vai falar utilizado para caderneta de poupança. Cuidado, que na prova, a prova vai achar que você só sabe isso da TR, né? Que ela é utilizada para o cálculo da caderneta de poupança. E depende do cenário, né? Também. Ela é utilizada sim para caderneta de poupança, mas não é isso que vai cair na tua prova. Vai cair como que a TR é formada, tá? Vamos ver quem está estudando e já sabe como a TR é formada. Responda a questão 18 para mim. A TR é medida considerando o quê? A TR, galera, é formada pelas taxas praticadas nas letras do Tesouro Nacional. Decore isso aí, vai cair na tua prova, tudo bem? TR é formada pelas taxas, né, das letras do Tesouro Nacional, que são títulos públicos pré-fixados, tá? De emissão do Tesouro Nacional, tudo bem? Então, no nosso mapinha mental está lá a TR. Ela não é formada a partir da caderneta de poupança, ela é formada a partir da taxa praticada, né, nas LTNs. O caminho é esse aqui. Da LTN sai uma taxa chamada TBF e dessa TBF sai uma taxa chamada TR. Esse é o caminho. Mas se cair na tua prova que a TR é formada pelas letras do Tesouro Nacional, assim como aquela questão ali, nem falou de TBF, tá certo também. Beleza, povo? Decorebinha, TR. Antes, a TR era formada pela média das taxas dos CDBs dos 30 maiores bancos. Então, para quem fez CPA 10 lá atrás, era essa a formação da TR. Agora não é mais. A TR é formada pelas operações, né? Pelas operações das letras do Tesouro Nacional. São três políticas que vão cair na tua prova: política monetária, política fiscal e política cambial. Tudo bem? Vamos lá. Notícias do Jornal Nacional. O dólar recuou nessa tarde depois de uma intervenção do Banco Central. O Banco Central, né, liberou as moedas estrangeiras que estavam no seu cofre, fazendo com que a moeda se estabilizasse num patamar adequado. Que política que é essa? Boa para todo mundo que respondeu, política cambial, né? Falei de moeda estrangeira, política cambial, tudo bem? Política cambial. Reunião do Copom aconteceu e a Selic foi mantida em 13,25%. Qual a política que está sendo executada naquele momento? Parabéns, política monetária. Boa. O governo decidiu reduzir a alíquota do depósito compulsório para estimular a economia. Qual que é a política? Ai, professor, só está faltando a fiscal. Então, vou de fiscal. Não, pare e pensa, meu aluno querido. Política monetária ainda. Tudo bem? Política monetária ainda. Certo? O governo anunciou a redução de IPI para veículos novos para estimular a economia. Que política que é? Agora sim é política fiscal, né? Porque está ligado diretamente a impostos e por aí vai. Tá certo? Beleza? Então, são essas três políticas que vão cair na tua prova: a política monetária, né? A fiscal e a cambial. Lembrando que quem executa a política monetária, né? Quem executa a política monetária é o Banco Central. Legal? Então vamos lá. Presta atenção nessa questão aqui. Visando conter a inflação, o Copom iniciou um ciclo de alta de taxa de juros, fazendo uso de uma política monetária contracionista. Como um dos efeitos esperados, haverá o quê? Legal, meu povo. Parabéns, né? A grande maioria foi na alternativa correta. Quem não foi, fico preocupado, tá? Porque pode ser que não tenha entendido, não tenha interpretado. Vamos lá. O Copom iniciou um ciclo de alta de juros. Vai ter mais gente gastando no shopping ou menos?
Legal, vai ter menos pessoas gastando no shopping. Se vai ter menos pessoas gastando no shopping, o país cresce ou ele cai? E eu não estou nem falando de estagnação, ele cai mesmo. Tá bom, qual que é a alternativa que faz o país desacelerar, meu povo? Alternativa B de bola, né, pô? Redução da taxa de crescimento do PIB. Se eu quero que nesse momento você contraia o seu abdômen, vai lá, todo mundo contraindo o abdômen. Contrai o abdômen, contrai a respiração, tá? Então vamos lá. Contrai o abdômen. Beleza? Sua barriga ficou encolhida ou ficou o barrigão para fora? Ficou encolhido, não é isso? Você ficou com o abdômen definido agora quando você contraiu o abdômen, beleza? Então, quando o governo tem uma política contracionista, ele reduz algo, ele reduz a atividade econômica, beleza? Então, contrai o abdômen, política contracionista, eu estou freando alguma coisa, eu estou segurando alguma coisa, segurando meus músculos aqui. Beleza? Ao contrário, vai lá, expande o abdômen agora, expande o barrigão, deixa o barrigão parecendo uma mulher grávida agora, Rodrigão. Vai lá, deixa aí. Bom, expandiu, cresceu, não é isso? Então, quando a política é expansionista, o governo quer que a economia se acelere, tudo bem? Beleza? Então, expansiva, expansionista, o crescimento do país cresce. Tudo bem, galera? Beleza? Então, vamos seguir em frente aí, tá? Vamos lá. Agora, vamos para os exemplos na vida real. O governo tá com uma política contracionista vigente. Contracionista, tá? Pergunto para vocês. O governo quer retirar ou injetar moeda em circulação? E aí? Injetar ou retirar moeda de circulação? Política contracionista. Lógico que ele quer retirar moeda de circulação, tudo bem? Por que ele quer retirar moeda de circulação? Para você não gastar no shopping. Se você não for gastar no shopping, vai cair o preço da geladeira. E aí a inflação vai entrar no centro da meta. Legal? Então, qual que é uma das atitudes para o governo fazer para ele retirar moeda de circulação? Comprar ou vender títulos públicos? O que vocês acham? Parabéns para quem respondeu que o governo tem que fazer o quê? Vender títulos públicos. Tudo bem? Por que o governo tem que vender títulos públicos, Igor? Porque daí, quando ele vende, a Suelen compra. E quando a Suelen compra, ela vai ao shopping no final de semana e ela lembra que o dinheiro dela está tudo investido e daí ela não pode ir na Casa Bahia. Beleza? Tudo bem? Então, quando o governo vende, a Suelen compra, e quando a Suelen compra, sai dinheiro de circulação e ela não gasta no shopping e a geladeira volta para o patamar correto, tudo bem? Então, quando o governo compra títulos públicos, a política não é contracionista, nem restritiva, ela é expansiva ou expansionista, tudo bem? Porque quando o governo compra, a Suelen vende. E quando a Suelen vende, aí o que ela faz? Né? Ela consegue ter dinheiro para ir ao shopping, beleza? Então, primeiro, vamos relembrar aqui a diferença das duas. Política restritiva e contracionista restringe o crescimento, eu aumento os juros, por exemplo. Né? Expansiva ou expansionista, eu reduzo os juros para você gastar no shopping. Eu contribuo com o crescimento do país. Tudo bem? 3 instrumentos vão cair na tua prova. O primeiro é o Open Market. O que é o Open Market? A compra e venda de títulos públicos. Com isso, o governo controla a liquidez da economia rapidamente e ele retira ou injeta moeda na economia. Então, quando o Banco Central entra comprando títulos, quer botar grana em circulação. Quando ele entra vendendo títulos, quer retirar dinheiro de circulação. Dá uma olhada nessa questão de prova aqui. Ela está bem... Ah, não, eu consegui aumentar. Então, vamos lá. Ó, as operações do mercado aberto, Open Market, é um instrumento mais ágil, é o mais ágil instrumento de política
monetária que dispõe o Banco Central. Basicamente, essas operações são fundamentadas por meio de compras e vendas de títulos da dívida pública, feitas pelo Bacen. Quando o Bacen compra títulos no mercado, ele pretende fazer o que com isso? Quando ele compra títulos, tá? Olha a interpretação. Presta atenção, esquece a apostila, esquece qualquer coisa agora, foca no titio. Quando o Bacen compra títulos, ele aumenta as reservas bancárias. Igor, o que significa isso? Significa, meu filho, que você vendeu os títulos para o Bacen e agora a sua conta no banco está recheada. Então, a reserva bancária que existe no mercado financeiro está bombando agora porque todo mundo vendeu títulos e aí o dinheiro está no banco. Aumenta a liquidez do mercado. Por quê? Porque o mercado fica ágil, fica líquido. A liquidez fica acelerada. Eu consigo transformar as coisas em dinheiro rapidamente. E a taxa de juros reduz para estimular esse crescimento, tá? Eu reduzo a taxa de juros para acelerar ainda mais esse crescimento, fazer o povo se matar de gastar, tudo bem? Então, essa é a interpretação, tá, dessa questão. Por que não é a alternativa A? Porque não tem redução da liquidez do mercado nesse momento, né? Que é o que está na alternativa A. Por que não é a alternativa C? Porque não tem retração no volume de pagamentos nesse momento. Retração é a mesma coisa que contração, né? E por que não é a alternativa D de dado? Porque não tem redução nas reservas. Aqui é reservas, está errado aqui. Porque não tem redução nas reservas bancárias, tá? Tudo bem? Como que chama o empréstimo do Bacen para os bancos? Redesconto. Então, esse é um instrumento de médio prazo na política monetária. Quando o Bacen quer que a economia gire, ele diminui a taxa desse empréstimo. Quando ele quer que a economia desacelere, ele aumenta a taxa para os bancos não pegarem esse empréstimo. E tem uma modalidade bem interessante chamada redesconto intradia. O que é o redesconto intradia, galera? Redesconto intradia é uma operação muito legal que vamos pensar que o Itaú precisou de uma grana só para aquele dia. E ele vai devolver esse dinheiro para o banco. Aí o Banco Central faz o quê? Compra títulos públicos do Itaú com o compromisso que o Itaú recompre ao final do dia. Então, não é muito bem um empréstimo, né? O Banco Central está dando um jeito de colocar a grana para o Itaú, mas o Itaú tem que recomprar aqueles títulos públicos no final do dia. Então, isso é uma modalidade chamada redesconto intradia. Então, quando o Bacen quer que a moeda fique em circulação, que os bancos emprestem, façam um monte de emprestezinho do INS lá, né? Então, quando isso acontece, né, é uma política monetária expansiva. E quando eu aumento a taxa de juros, restritiva, tudo bem? E, por último, o instrumento de longo prazo, que é o compulsório, né? Que é uma obrigatoriedade. Compulsório significa obrigatório. Se a minha aluna Valéria, aqui que tem um cachorro lindo e maravilhoso ali, se a minha aluna Valéria colocar R$ 1.000 num CDB do Banco Santander e não tiver uma obrigatoriedade de uma parte disso o Bacen cuidar, o Banco Santander vai emprestar aqueles R$ 1.000 todo, porque o banco vive de dinheiro. Se o Banco Santander emprestar esses R$ 1.000, todos os bancos emprestarem o valor total das captações que eles recebem, e todo mundo resolver não pagar, o sistema bancário vai à falência, não vai? Então, o Bacen fala assim, uma parte, Valéria, desse depósito que você fez aqui no Santander, uma parte eu vou cuidar, fique tranquila. Uma parte vai ficar comigo e o Bacen que recebe esses depósitos compulsórios, que o Bacen é o banco dos bancos. Então, quando o governo quer que o compulsório, quando o governo aumenta o compulsório, sobra menos dinheiro ainda para o Santander emprestar e aí a taxa de juros vai aumentar, tudo bem? Quando o governo quer que o dinheiro entre em circulação, ele diminui a taxa do compulsório e fica um percentual maior para o Santander emprestar e fazer a economia girar, tudo bem? Tem uma questão muito legal sobre esse tema, tá? Que é essa aqui, ó. Questão número 13. A quem compete receber os depósitos compulsórios? Bacen, meu povo, Bacen não é Banco do Brasil, meu povo, por favor. Vocês estão entendendo que
que essa ansiedade vai matar vocês na prova? Por favor, fala para mim que vocês estão entendendo isso, por favor. Então, vamos lá. Agora vamos para a política fiscal, galera. Política fiscal é quando o governo toma alguma atitude para financiar um déficit orçamentário, quando ele toma uma atitude para redução de tributos, por exemplo, tudo bem? Então, isso é uma política fiscal, tá? Eu vou trazer de cara já uma questão, tá? Que é bem legal e a gente já pode usar essa questão para aprender a respeito, tudo bem? Então, vamos lá. Essa aqui é uma questão já interessante para a gente falar a respeito. Vamos lá. Questão número 21. O governo deseja fomentar a economia do seu país utilizando uma política fiscal expansionista. Tudo bem? Expansionista. Qual a medida que o governo poderá adotar? Se você responder com a tríade HD, você mata essa questão muito rápido, tá? Olha que interessante. O que eu ensinei vocês como que responde algarismos romanos? Primeiro, vê se tem alguma opção que é comum em todos. Legal? Nesse caso aqui não tem nenhuma opção que é comum em todos, então descarta essa estratégia. Segundo, descarta a mais zoada. Qual que não faz nenhum sentido para uma política fiscal expansionista? Nenhum governo que quer que o país cresça aumenta impostos, tudo bem? Nenhum governo que quer que o país cresça aumenta o Simples Nacional, tá certo? Nenhum governo que quer que o país cresça aumenta o IPI. Faz sentido ou não? Então, a opção 1, você já joga fora. Agora, se você joga fora a opção 1, o que sobra, meu povo lindo? Boa, hein? Agora, deixa eu explicar as duas. Por quê? Porque se tivesse uma opção que é só alternativa 3, vocês iam errar. Porque muita gente ia achar que aumento de gasto público não é uma política expansionista. Tudo bem? Estimular a exportação, ok, é melhor eu mandar produto meu para fora do que comprar produto da China. Então, essa está certo. Agora, por que a opção 2 é correta? Porque se tivesse aqui, na opção D, só a alternativa, só a opção 3, muita gente ia errar. Mas vamos lá. O governo quer que o país cresça. Quem que é o maior consumidor que existe no mercado, galera? É o governo. Então, se o governo decide trocar todo o papel sulfite da prefeitura, alguém vai vender papel sulfite, tudo bem? Se o governo decide trocar todas as impressoras do Palácio dos Bandeirantes, legal. Alguém vai vender impressora, tudo bem? Então, só toma cuidado com essa interpretação que aumento de gasto público é política fiscal expansionista. Vamos falar de finanças agora, meu povo. Vamos começar finanças falando sobre taxa real, taxa nominal e a famosa fórmula de Fischer, tudo bem? Então, vamos lá. Temos a taxa nominal, que é o que eu chamo de taxa cheia, tá certo? O que é a taxa cheia? Não descontei nada, tá? Beleza? Não descontei nada. Taxa cheia, tá? Tem a taxa real, aí sim, essa eu tenho que descontar alguma coisa. O que eu tenho que descontar para a taxa real? Vamos ver se os meus alunos não me decepcionam. O que eu tenho que descontar para a taxa real? Fala aí. O que eu tenho que descontar para a taxa real? Boa, parabéns para quem respondeu. Tem que descontar a inflação, né, teacher? A inflação, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a fórmula de Fischer para o cálculo da inflação. Tudo bem? Beleza? Então, eu tenho a taxa, né? Eu tenho a taxa de juros nominal. Então, a conta é essa aqui, ó. Igor do céu, vou precisar fazer conta na hora da prova? Não, mas você vai ter que mostrar para a Ambima que se precisasse você saberia fazer. Então, vamos lá. Como que eu chego no cálculo da taxa de juros real? Então, vamos pensar aqui que eu tenho uma taxa de nominal de 15%, tá? E uma taxa real, né? E uma inflação de 5%. Imediatamente, você já vai falar para mim, professor, se eu tenho uma taxa
nominal, né, de 15% e uma taxa real e uma inflação de 5%, a minha taxa real é 10%. É isso? Não, primeira decoreba. Anota aí. A taxa real sempre vai ser um pouco menos do que daria na subtração simples. Anota aí. A taxa real sempre vai ser um pouco menos do que daria na subtração simples. Então, vai dar 9 e uns quebrado aqui. Tudo bem? 9 e uns quebrado. Tá certo? Se você fizer essa conta aqui, 15 dividido por 100 vai dar 0,15. 5 dividido por 100 vai dar 0,005. Então, essa conta aqui vai ficar mais ou menos assim, ó, né? 1 mais, vai ficar assim, ó. 1 mais 15 dividido por 100, que deu 0,15. Então, vai dar 1,15. Tudo bem? E na parte de baixo aqui, vai ficar 1 mais 0,005, na verdade, né? Que vai dar 1,05. E aqui, tá, eu vou ter que dividir um pelo outro, né? 1,15 dividido por 1,05 menos 1 vezes 100. Legal? Você vai ter que fazer essa conta na prova? Não, só na CEA, tudo bem? Só na CEA. Mas você vai ter que mostrar para a Ambima que você consegue responder essa questão aqui. Um fundo de investimento teve como retorno 8%. Considerando que a inflação foi de 2%, logo a taxa real... Legal. Parabéns à alternativa B, né? Por que a alternativa B? Porque 8 menos 2 é 6. Como você sabe que o resultado daquela conta vai dar um pouquinho menos do que 6, legal? Alternativa. Fazendo uma conta de padaria, né? Agora você já sabe a fórmula, então ficou fácil. Mas vamos lá. Fazendo uma conta de padaria, você aprendeu lá na quinta série que 8 menos 2 é igual a 6. Então, se você sabe que a conta não é essa e que você vai ter que ter aqui um pouco inferior a 6, na deflação é o seguinte: se eu tenho uma taxa de 8 e uma deflação de 2, você aprendeu lá na quinta série que 8 menos 2 dá quanto? Igual a 10. Se na inflação o cálculo é um pouco menos do que a subtração simples, aqui vai ser pouco superior a 10. Aqui é um pouco mais do que a soma simples, tudo bem? Então, deflação é isso aqui, 8 menos 2. Então, aqui, a minha taxa real, ela vai ser um pouco mais do que 10, enquanto aqui é um pouco menos do que 6. Tudo bem? Você não vai precisar fazer conta na prova, você só vai precisar lembrar do conceito. Tá certo? Próximo tema. Capitalização. Diferença entre juros simples e juros compostos. Tá? Regime de capitalização. Taxa de juros simples ou juros compostos. Legal? Então, vamos lá. No regime de juros simples, eu tenho tudo multiplicado aqui, ó. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo bem? Já no regime de juros compostos, é capital vezes 1 mais a taxa elevado a alguma coisa. Porque juros compostos é o famoso juros sobre juros, tudo bem? Juros sobre juros. Então, vai lá, juros em cima de juros. Tá certo? Eu só vou ensinar isso para vocês e quero ver vocês responderem essa questão aqui. Vamos lá? Questão 20. Um capital C aplicado por 10 anos, por 2 anos. Um capital C aplicado por 2 anos com juros compostos, com uma taxa I ao mês, proporcionará um montante igual a... Legal, parabéns para quem foi na letra B. Por quê? Vai tomar pau na prova pela ansiedade, né? Não leu o exercício corretamente, né?
Primeira coisa, você já elimina a alternativa A e C, porque é juros compostos e não tem nada fora dos parênteses, né? Se o capital é por 2 anos e a taxa é ao mês, você faz o cálculo em cima de mês, né? Alternativa C, beleza? 24 meses. Não é por 2 anos, porque a taxa foi dada ao mês, não é isso? Então, ele vai capitalizando 24 vezes. Não é 2 anos. Maravilha, galera. Então, se o valor presente, né, o valor futuro que eu trago ao valor de hoje, o valor futuro é o inverso, né? O valor futuro é o valor que eu tenho hoje, que vai ser capitalizado com uma taxa de juros e vai render um montante lá no final, tudo bem? Lembrando que alguns investimentos no mercado, né? Alguns investimentos no mercado, eles pagam cupom de juros, inclusive. Então, no meio do caminho, você não precisa ficar esperando, né, o dinheiro vir, né? O que é um investimento que paga cupom de juros? Que de vez em quando você vê a cor da grana, você já começa a ver a cor da grana, tudo bem? Agora vamos falar de custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade, Fabiano? Custo de oportunidade é o seguinte, eu prefiro tomar cerveja do que tomar vinho. Qual que é o custo de oportunidade da operação? O vinho. Por quê? Custo de oportunidade é alguma coisa que você abre mão trocando por outra. Tudo bem? Então, se cair isso aqui na tua prova, né? O que é custo de oportunidade? Você já sabe, né? Custo de oportunidade é uma oportunidade que eu abro mão em troca de outra. Beleza? Simples assim. Tranquilo? Então, seguindo no nosso mapinha mental. Professor, o que é taxa livre de risco? Anota aí, títulos públicos federais. Selic, enfim. Então, quando cai na tua prova, fulano deseja investir sua grana em algo que melhor represente o ativo livre de risco, né? Ele vai investir em quê? No que tem menor risco possível, legal? Segunda rentabilidade esperada. Qual que é a diferença da uma para outra? Observada é o que aconteceu no passado. Esperada é o que você espera para o futuro. Tudo bem? Legal. A má notícia é que isso cai só na CPA 10. Está no cronograma da CPA 20, mas é tão fácil que não cai. Então vamos lá. O que cai na CPA 20? Rentabilidade absoluta versus rentabilidade relativa. Beleza? Então vamos lá. Você foi ao banco e perguntou para o teu gerente quanto rendeu o meu CDB no último mês. O gerente fala: seu CDB rendeu 8% no último mês. Ou no último ano, né, para ficar mais condizente com a realidade. Seu CDB rendeu 8% no último ano. Legal. Meu gerente, o senhor tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. Beleza? Pronto. Rentabilidade absoluta é aquela rentabilidade cheia também, né? Tipo a taxa nominal, a mesma coisa. Né? Legal? Meu gerente, esse investimento foi bacana? Depende. Vamos dar uma olhada no benchmark? E aí eu entro no jornal, entro no Google e vejo quanto foi o CDI naquele período. O CDI rendeu 10%. Poxa vida, esse investimento não foi legal, porque ele rendeu apenas 80% do CDI. Então, com relação ao benchmark, com relação ao CDI, ele não apresentou um rendimento bacana. Tudo bem? Essa é a rentabilidade relativa. Legal? Beleza? Então, vamos relembrar aqui as paradas? A ação ordinária dá direito de voto nas assembleias na proporção de um voto por ação. Dá para eu dizer, então, que o cara que tem ações ordinárias pode decidir os rumos da empresa? Sim, né? Porque ele está lá votando na assembleia. Pô, mas o cara tem um voto só, tudo bem, pode ser o voto de desempate, não pode? E a ação preferencial? Tem um tag along mínimo de 80%, que no mercado, esse tag along, a tradução dele é extensão do prêmio de controle, ou seja, eu garanto ao acionista que não é controlador pelo menos um mínimo ali garantido, né? Preferência na distribuição de dividendos.
dividendo 10% maior do que é atribuído às ações ordinárias, adquire direito de voto caso a empresa não distribua por 3 exercícios consecutivos, e sua emissão não pode ultrapassar 50% do total de ações da empresa. Beleza?